Bom, o primeiro material que eu tenho para apresentar para vocês é as famosas espumas acústicas. Esses são somente modelos de amostra, né? Mas a gente nota diferença nas suas texturas e nas suas espessuras. O mais importante para saber que tipo, aonde vamos utilizar essas espumas, é tu definir qual é a região de frequência que você quer atacar. Por exemplo, eu só tenho problema com agudos na minha sala que está refletindo. Uma espuma de fininha, que nem essa daqui, já vai resolver o teu problema. Agora, não, ela está reverberando todas as regiões de frequências. Aí, essa espuma não vai te servir. Provavelmente, se você colocar em todas as suas paredes essa espuma, você vai ter uma sala que é extremamente morta, como se diz, na região de alta frequência e reverberante na região de baixa frequência. Vai ficar um som abafado, um som bem estranho, certo? Então, se a gente quer trabalhar frequências maiores, a gente vai utilizar frequências com espessuras maiores. Tem algumas regrinhas que a gente utiliza para saber qual é a frequência que uma espuma dessas está atacando, ou seja, aonde ela vai ser eficiente, que é trabalhando com 1/4 do comprimento de onda. Dá uma olhadinha aí. Então agora aqui na lousa, galera, para explicar melhor um pouco essa história do 1/4 de comprimento de onda das espumas acústicas, vamos pensar o seguinte. Vamos selecionar aqui, vamos desenhar o que seria uma parede, né? Vou marcar aqui o lado que é fechado. E vamos imaginar agora uma frequência sonora qualquer que se colide com essa parede, ou seja, para fazer uma reflexão, certo? Vamos imaginar que esse é um comprimento de onda de uma determinada frequência, não sabemos ainda qual, mas a gente tem que analisar o seguinte: qual é o ponto dessa frequência que está atingindo essa parede que tem a maior movimentação de partículas? Vamos imaginar então que essa parte da parede aqui provavelmente vai ter a menor movimentação de partículas, porque essa partícula ela não tem para onde se movimentar mais, ela só vai ser comprimida contra a parede e a parede empurrando ela para fora, né? Então aqui é um ponto de pequeno deslocamento de partículas. Aqui também será um ponto de pequeno deslocamento de partículas. Então o que nos resta é que aqui nós vamos ter a maior movimentação e aqui também. Ou seja, no ponto máximo, no pico máximo dessa senoide e no vale dessa senoide. Esses são os pontos de maior movimentação. Então, se a gente quer atacar esta frequência, nós temos que impedir esse movimento nesses pontos. Então, assim, para ilustrar o que é essa história de 1/4 de comprimento de onda, vamos imaginar que a parte de maior movimentação vai estar mais ou menos aqui, nessa parte amarela. Então a nossa espuma ela tem que vir até essa parte amarela para que consiga atacar essa região e com isso atenuar o som desta frequência. Então vamos imaginar que essa frequência é a frequência de 1 kHz, só a título de curiosidade, né? Só a título de informação, 1 kHz, certo? E sabemos que o comprimento de onda dessa frequência é de 0,34 metros. Ou seja, para a espuma acústica atacar a frequência de 1 kHz, eu preciso garantir que ela venha até esse ponto aqui, que seria o ponto de 1/4 de comprimento de onda. Então seria a metade do comprimento de onda é 17 centímetros, né, ou 0,17 metros, e 1/4 do comprimento de onda, algo aproximado de 8,5 centímetros. Então olhem bem, se eu quero que a espuma acústica da minha sala ataque de 1 kHz para cima, ou seja, de 1 kHz a 20 kHz, eu preciso de ter pelo menos 8 centímetros. Já é uma espuma bem espessa, certo? Então, a nossa espuma acústica vai ter que ter uma
um desenho que venha mais ou menos aqui. Ou seja, a espuma tem que atingir mais ou menos esses detalhes. Então, se eu quero que a espuma atinja a frequência de 1 kHz para cima, né? Ou seja, sabemos que para cima o comprimento de onda vai ser menor, ou seja, as frequências vão entrar dentro dessa região da espuma acústica, né? Dentro dessa regiãozinha aqui, frequências com comprimentos de onda menor, ou seja, frequências maior que 1 kHz, então ela vai atacar de 1 kHz para cima. Se eu tenho um problema na minha sala em 500 Hz, ou seja, o comprimento de onda é de 68 centímetros, a espuma tem que ter pelo menos 17 centímetros de espessura. Eu, particularmente, nunca vi. A espuma teria que ter mais ou menos esse tamanho. Difícil, né? Difícil de achar. Mas vamos lá, dando continuidade então. Então, visto que espumas mais fininhas trabalham as frequências mais altas e deixam as frequências baixas passar, e espumas um pouquinho mais largas, né, mais grossas, elas trabalham também uma região de baixa frequência, nem é tão baixa assim, né? Notamos aí que é em torno de 800 Hz para cima. Cuide bem na hora de comprar as espumas. Às vezes vale muito mais a pena tu comprar uma metragem menor, ou seja, uma área menor de espuma, que é um pouco mais cara, obviamente, devido à sua espessura, do que colocar em todas as paredes a mesma espuma fininha. Então vai ser mais útil, a qualidade do som da tua sala vai ser melhor com a espuma certa. Então toma cuidado aí, calcula bem direitinho quais são as regiões que tu vai precisar absorver. Um detalhe que a gente tem que prestar muito atenção na hora de comprar o material acústico, principalmente se a gente está montando um estúdio profissional, uma sala de concerto, um auditório, é que devido ao acidente da Kiss há uns anos atrás, as leis mudaram. Então temos várias espumas dessas que não podem mais ser utilizadas, ou seja, quando o bombeiro vai lá fazer o PPCI do teu ambiente, ele não vai deixar passar se a espuma não tiver o retardador de chamas. A Sonix tinha retardador de chamas praticamente em todas as suas linhas, né? A Sonix e outras marcas também. Só que nem todos é tão eficiente assim. Se tu compra aquela espuma acústica que vende aí, é baratinho, metro quadrado, o grande problema daquela espuma é que ela é uma espuma que é um combustível, ou seja, se tu riscar um fósforo, acender um isqueiro, o fogo, ao invés de diminuir, ele aumenta, ou seja, é um combustível. Se a espuma tem um retardador de chamas, esse fogo, quando tu cessa a emissão dele, ele vai começar a se retardar, vai apagar com o passar do tempo. A espuma mais eficiente que nós temos hoje nesse quesito é essa daqui, ó, chamada UTEC, certo? Então é uma das poucas que com certeza você não vai ter problema na utilização caso o seu ambiente vá passar pelo crivo desses caras aí. Então toma cuidado.